Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. Texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. 1 Pedro 3, 8 em diante, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Queremos que o Senhor possa falar conosco, Pai, através deste texto inspirado pelo Teu Espírito, de maneira que a nossa vida seja edificada nesta noite e a Tua palavra prospere na vida da Tua igreja, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro inicia esta carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, na dispersão, no Ponto, Galácia, e que foram chamados segundo a presciência de Deus para a santificação ou pela santificação do Espírito Santo. Essa carta foi escrita para aqueles eleitos de Deus que haviam sido alcançados pelo Evangelho da graça, que haviam ouvido a chamada eficaz do Evangelho e haviam deixado a sua antiga vida e passaram a viver uma nova vida por causa da sua conversão. Isso implicava numa ruptura total com os padrões de vida daquela época. E assim continua acontecendo, e aconteceu durante os 2 milênios de cristianismo, em que realmente aqueles que são alcançados entendem o chamado de Deus, eles mudam, têm a sua vida mudada, o seu caráter transformado e passam a viver uma nova vida diante do mundo. E Pedro, por causa disso, ele se mostra nessa carta um apaixonado. A sua palavra é quase que uma palavra dogmática para exortar aqueles irmãos, aquela igreja, sobre a vida exemplar de um cristão. Se você observar aí na sua Bíblia, voltando aí uma folha, no capítulo 2, do versículo 11 em diante, ele passa a falar da vida exemplar de um cristão. Primeiro ele aborda os deveres com os não cristãos e para com as autoridades. Depois ele fala dos deveres daqueles que prestam serviço a outros. No capítulo 3 ele fala da vida exemplar dos casados, das famílias. E chega no texto que nós lemos, ele vai falar da vida exemplar na igreja, na comunidade cristã, entre aqueles que foram alcançados e tiveram a sua vida mudada, como eu já disse. E a ênfase aqui é no amor fraternal, nesse amor que deve existir entre os eleitos de Deus, deve existir na comunidade, como já foi falado aqui a respeito desse momento de culto da comunidade cristã, quando nós temos o chamado de Deus e a oportunidade de estarmos junto com os irmãos para adorar
o Senhor. Então ele vai falar desse amor fraterno que deve existir na igreja. E ele cita, do versículo 10 ao versículo 12, o Salmo 34, que nós lemos no início deste culto. É a citação quase que literal daquele salmo. E mostra que mesmo vivendo sob perseguição, mesmo vivendo diante de problemas difíceis para uma vida, para um cristão, ele vai então mostrar como o amor fraternal deve existir dentro do corpo de Cristo. Vejam aí no texto, no versículo 8, ele coloca algumas destas características. Ele diz, em primeiro lugar, que vocês sejam todos de igual ânimo. Aqui ele está dizendo, olha, tenham todos a mesma mente, sejam unidos de espírito. E essa palavra aqui, ela tem um significado de uma igualdade de sentimento, uma igualdade de disposição, muito mais do que uma igualdade de opinião. É interessante que a gente se lembra aqui da oração sacerdotal de Jesus, registrada em João capítulo 17, onde ele diz, pede ao Pai, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a unidade cristã, o amor fraterno entre os membros da Igreja de Cristo, é um forte testemunho para o mundo de que Jesus Cristo, de fato, veio a este mundo, de que Jesus Cristo, de fato, se tornou um de nós, e o Filho de Deus se tornou um de nós. Então, esse testemunho é muito forte. E a igreja, ela é formada por pessoas mais diversas. E que isso tudo poderia ser causa de divisões, de partidarismos. Mas o que Pedro está enfatizando, e a palavra de Deus enfatiza, que a nossa lealdade a Cristo deve superar, deve ser muito maior do que as nossas divisões de opiniões, inclusive. E porque quando as nossas divisões se tornam mais evidentes do que a nossa unidade, nós estamos cometendo um grave pecado. E quando os nossos interesses pessoais, eles se tornam mais importantes do que o senhorio de Cristo na nossa vida, isso desonra a Jesus, isso enfraquece o testemunho da igreja e é um pecado grave. Por isso, ele diz, sede todos de igual ânimo. Depois ele vai dizendo, olha, sejam compadecidos. E aqui significa dizer, como Paulo disse em Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como membros deste corpo místico de Cristo, nós compartilhamos tanto o choro quanto a alegria dos nossos irmãos no mesmo corpo, com a mesma fé, com a mesma esperança. Nós nos identificamos uns com os outros de uma forma profunda, pessoal, familiar, orgânica. Sede compadecidos, diz a palavra de Deus a respeito da nossa vida. Mas ele continua dizendo, olha, sejam fraternalmente amigos. E aqui a gente se lembra da palavra de Jesus, em João 13, 35, quando ele disse, olha, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, quando vocês tiverem amor uns pelos outros, quando vocês forem fraternalmente amigos. E essa aqui é a verdadeira marca do discipulado, irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 14, diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos.
Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, a certeza da salvação não está tanto no conhecimento doutrinário, por mais importante que ele seja, mas está, de fato, no amor que nós demonstramos pela igreja, pelo corpo de Cristo, pela vida de cada irmão. Essa é a certeza da salvação. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se afasta da comunhão, ele comete um grave pecado. Mesmo que ele conheça todas as doutrinas, conheça todas as teologias, mas se ele não vive em comunidade, se ele não faz parte do corpo de Cristo, se ele não ama aos irmãos, ele precisa questionar se de fato ele é salvo. Porque João é muito enfático, nisto sabemos que já passamos da morte para a vida, quando nós amamos os nossos irmãos. Isso é muito importante hoje, irmãos, nesse mundo individualista, nesse mundo em que cada um busca o seu próprio interesse, em que as pessoas são cada vez mais voltadas para si mesmos. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esta exortação: sejam fraternalmente amigos, amai uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Mas ele vai além. Ele diz: sejam misericordiosos. Ser misericordioso, irmãos, nesse mundo de tanta violência, de tanta brutalidade, né, onde o amor a si mesmo, o amor ao dinheiro, tem estado acima de tudo e tem gerado, né, tantos conflitos no nosso mundo, gerado tantas pessoas refugiadas que têm que fugir de situações de vida impossíveis de serem vividas. Nesse estilo de vida do nosso mundo que gera os órfãos, o tráfico de pessoas, como nós vimos na semana passada aqui na nossa conferência missionária, o tráfico de órgãos humanos de maneira terrível, a exploração sexual de crianças, as drogas que matam. Então, nesse mundo que nós vivemos, misericórdia não tem lugar. Não tem lugar. Mas a Bíblia nos chama a sermos misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai Celeste. Vejam, irmãos, que a vida cristã, ela não é fácil. Ela não é uma empreitada que nós vamos vencer por nós mesmos, se não for o Espírito de Deus em nós. Na vida de uma pessoa, é impossível alcançar esse padrão por nós mesmos. Por mais que a gente se esforce, nós jamais vamos alcançar. Mas no corpo de Cristo, nós somos chamados a mostrar misericórdia uns para com os outros, a não nos deixarmos levar pela indiferença e pela insensibilidade diante de tantas barbaridades que nós assistimos todos os dias. E envolver-se na obra missionária, como nós vimos, é uma maneira de nós sermos misericordiosos, levarmos a palavra àqueles que ainda não conhecem, para que também sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. E depois, no finalzinho do versículo 8, ele diz: sejam humildes. Sejam humildes. Naquele mundo de Pedro, como no mundo dos nossos dias, a humildade é desprezada. A humildade é sinônimo de fraqueza. Ser humilde é ser uma pessoa fraca, que não tem garra. As pessoas confundem tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a filosofia que domina a nossa sociedade é que, para você ser vitorioso, você precisa ser arrogante, agressivo, autoafirmativo, porque assim você vai vencer. Assim você vai suplantar todas as dificuldades. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, como é diferente. A começar pelo próprio Senhor Jesus, como diz em Filipenses,
né, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo diz, olha, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ser humilde nesse mundo, somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Mas o Senhor nos incentiva, quando Ele diz nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles herdarão o reino de Deus. Como é diferente, irmãos, o cristianismo de qualquer filosofia de vida, de qualquer ideologia deste mundo. O cristianismo vai de frente, bate de frente, e somente pela graça de Deus é que nós somos capazes de ser humildes, misericordiosos, amarmos uns aos outros e sermos de igual modo. Como a humildade tem feito falta no meio da igreja e do povo de Deus. Mas a palavra de Deus nos conclama isso, irmãos. Nos chama a isso. E o versículo 9 ele diz, olha, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Que coisa mais absurda. A gente não pagar o mal por a nossa natureza caída. É assim. Se alguém pisa no nosso calo, nós queremos pisar no calo dele. Se alguém olha para nós enviesado, a gente quer olhar para ele do mesmo jeito. Tá, faz parte da natureza. Por isso, Pedro vem e diz para aqueles irmãos, olha, vocês agora são novas criaturas. Vocês agora são diferentes. Vocês agora são chamados a viver uma vida que confronta o estilo de vida desse mundo. Por isso, só aqueles que podem fazer isso. E Jesus disse lá em Lucas 6, 28, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Somente a graça, né, irmãos? Paulo, em obediência a essa palavra de Jesus, ele diz em 1 Coríntios 4,12, quando somos injuriados, nós bendizemos. Quando perseguidos, nós suportamos. E Pedro diz que nós devemos agir assim. Vejam bem, por que nós não devemos pagar o mal com o mal? Porque ele diz, olha, pelo contrário, bendizendo, porque para isso mesmo fostes chamados. Vejam aqui a questão do chamado de Deus, da eleição. Fomos chamados para ser um povo diferente nesse mundo. É a nossa vocação, é o nosso chamado. Fomos chamados justamente para isso, para ser injuriado e responder com amor, para ser maltratado e suportar. Fomos chamados para isso, é nossa vocação do cristianismo. E hoje nós estamos vendo um cristianismo totalmente diferente sendo pregado. O cristianismo do oba-oba, da vitória, do que eu posso fazer. Mas o Senhor nos chama a vivermos um cristianismo muito diferente. Para isso você foi chamado, para não pagar o mal com o mal, ou a injúria por injúria. Porque isso nos fará recebermos a bênção. Somos chamados a sermos abençoados e ao mesmo tempo sermos bênção. Que povo é assim chamado? Ser abençoado em primeiro lugar pela vocação, pelo chamado de Deus, pela nova vida, mas ao mesmo tempo abençoando aqueles que não conhecem esta graça tão maravilhosa. Para isso mesmo nós fomos chamados, irmãos. Para isso mesmo fomos chamados a viver dessa maneira. Isso nos faz lembrar da aliança que Deus fez com Abraão, chamado Pacto da Graça, na qual ele disse que em Abraão e na sua descendência
as famílias da terra seriam abençoadas. É por isso que a gente vai a todos os povos, para que eles sejam também abençoados, levando essa mensagem de transformação. E essa mensagem que o Espírito Santo vem e transforma as nossas vidas. Como é difícil ser cristão, irmãos. Não é para todo mundo, é para aqueles que foram chamados, eleitos por Deus, para justamente viverem dessa maneira tão diferente. E aqui o princípio básico que Pedro está expondo é que a esperança cristã é também a regra cristã. Ou seja, perdoe, você será perdoado. Abençoe, você será abençoado. Abençoar, irmãos, uma pessoa é desejar o bem dessa pessoa e tornar esse desejo em oração a favor dessa pessoa e agir a favor. Isso é abençoar. Não é você apenas dizer que vai abençoar, que Deus te abençoe, mas é você desejar que aquela pessoa realmente seja abençoada, orar por ela e agir em favor dela. Aí sim você estará sendo bênção na vida de alguém. E por isso, irmãos, a vida cristã, essa vida que nós somos chamados a viver, ela é movida, ou ela tem dois aspectos. Primeiro é um senso da nossa missão, do nosso chamado, da nossa vocação, que é possuída por um senso de satisfação. Ao mesmo tempo que a vida cristã é difícil, ela enfrenta tantas dificuldades, ao mesmo tempo ela é uma vida de alegria, de satisfação em Cristo, de poder, a certeza da eternidade, da bênção, do perdão, da companhia. Essa é a vida que nós somos chamados a viver, irmão. E às vezes nós estamos vivendo um padrão tão abaixo daquilo que nós somos chamados, que às vezes nós não podemos nem entender. Ao mesmo tempo que nós somos chamados a abençoar, nós somos chamados também a sermos abençoados, com alegria, com a paz que excede todo entendimento. E essa missão de sermos bênção deve realmente dirigir e motivar a nossa vida para a glória do Senhor. A igreja é a única instituição existente na face da terra que tem o privilégio de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nenhuma outra instituição desse mundo tem esse privilégio, esse chamado de pregar a salvação em Jesus Cristo. E nós cristãos somos chamados a viver em comunidade, a viver esse amor de Deus, a demonstrarmos este amor de Deus, a sermos fiéis ao chamado de Deus para a nossa vida. Por isso, irmãos, o caráter cristão, ele é transformado por esse poder. Como eu já disse, ninguém nesse mundo, nem a pessoa mais virtuosa, nem o santo mais santo, seria capaz de viver estes preceitos, se não for pela graça de Deus. E nós fomos chamados desse jeito, para viver isto. O padrão é alto. Nós não podemos abaixar esse padrão. Nós jamais vamos alcançá-lo por nós mesmos. Mas a certeza de que o Espírito Santo habita em nós vai nos levar a esta vitória, vai nos levar a esta certeza de vivermos para o Senhor. E depois de exortar aqueles irmãos a viverem dessa maneira, o apóstolo Pedro, dos versos 10 ao 12, ele vai citar, como eu já disse, o Salmo 34, que nós lemos no início. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer ter uma vida feliz? Não
a vida feliz segundo os preceitos deste mundo, né? Amar a vida para o cristão não é apenas desejar uma vida boa, confortável, sem problemas aqui na terra. Esse é o desejo do incrédulo. Mas amar a vida no sentido cristão é se regozijar pela vida eterna que nós já temos em Cristo Jesus, aqui nesse mundo, e que um dia nós a teremos na plenitude dos céus. É se regozijar, se alegrar com aquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz por nós, onde Ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Isso é ser feliz, isso é ter uma vida, isso é amar a vida. Porque as pessoas amam a vida, dizem aí, a gente vê toda vez falando, eu amo viver, eu quero viver, mas as pessoas estão vivendo apenas no sentido horizontal, dessa vida que passa, dessa vida que tem limite, dessa vida que um dia vai terminar. Mas o cristão é chamado a amar a vida que ele tem em Cristo Jesus, a vida que Jesus veio dar para ele. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida, vida eterna, vida abundante, certeza nos nossos corações, amar a vida, se regozijar com a vida eterna, irmãos. E é interessante que nós vivemos numa época, há tanto desespero pela vida, a gente vê tantas pessoas angustiadas, deprimidas, abatidas, sem esperança. Quantos que você tem ouvido falar que tem tirado a sua própria vida? E temos sido chocados pelo número de jovens que já não têm encontrado mais sentido para a sua vida e têm tirado a sua própria vida, porque lhes falta a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. O desespero está tomando conta. E nós vemos os conflitos nas famílias, nós vemos situações tão extremas que a gente tem hora que a gente pensa que não tem solução, né? Mas nós somos chamados, irmãos, a viver uma vida diferente. E é uma coisa interessante observar aqui nesse texto, que, de um modo geral, as pessoas culpam, né, a sua depressão, a sua infelicidade, a sua vida sem propósito, as outras pessoas. Aquilo que alguém disse sobre ele lá no passado. Eu sofri bullying. Eu fui amaldiçoado pelo meu pai, minha mãe, ou qualquer coisa assim. E carregam aquilo pela vida. E às vezes as pessoas se deixam levar por aquilo que ouvem de outros. E a sua vida se abate. Mas presta atenção no texto. O problema está em nós. Vejam aí, ó. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, ele refreia a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. A boca fala do que o coração está cheio. Então, está em você, que foi transformado pela graça de Deus, abençoar e não maldizer a sua própria vida. Não é aquilo que as pessoas dizem, mas é aquilo que você diz que vai contaminar a sua vida. Jesus disse isso, né? Que aquilo que nós falamos é que contamina, é aquilo que sai de dentro. Em Efésios 4:29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E Tiago vai mais longe. No capítulo 3, versículo 6 da sua carta, ele diz: olha, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, irmãos, é o que nós falamos. Queremos ver dias felizes? Refreie a sua língua, cuidado com o que você está falando. E ele diz mais ainda, olha a parte do mal, pratica o que é bom. Busca a paz e empenha-te por alcançá-la. Precisamos lutar, empenhar para alcançar a paz entre as pessoas que convivem conosco. A Bíblia diz: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. E precisamos empenhar para que isso aconteça. E ele vai então terminar essa exortação sobre a vida exemplar na igreja, dizendo, olha, versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Glória a Deus por isso. Por vivemos essa certeza de que no meio das lutas, dificuldades, problemas, Deus não se esqueceu de nós. Os seus olhos estão sobre nós. E os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. E Ele ouve. Tenha certeza, Deus ouve a sua súplica. Quando você vive dessa maneira, como foi colocado aqui, os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, estão sobre nós. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No dia da adversidade, nos momentos difíceis, a certeza de que Deus está nos ouvindo. Não há nada mais consolador do que isso, irmãos. Saber que o Senhor do universo, que nos amou com amor eterno, continua interessado na nossa vida, aqui e agora. Mas Ele faz também uma séria advertência. Ao mesmo tempo que os olhos do Senhor repousam sobre o justo, que os seus ouvidos estão abertos às súplicas do seu povo, Ele diz, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor, ou seja, a face de Deus, supremo, soberano, está contra. Essa expressão é muito forte. De imaginar que Deus está contra. E como alguém pode lutar com Deus? Só Jacó, né? Lutou com Deus e prevaleceu, né? Quem pode lutar com Deus? O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Por isso o chamado de Deus é para o arrependimento. Porque a nossa natureza é pecaminosa, ela vai para o mal. Por isso, obedecer a tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, como eu já disse, somente pela graça de Deus. Mas nós precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que nós temos andado longe do nosso Deus e precisamos nos voltar para Ele. Senhor, tem misericórdia. Perdoa o meu pecado. Perdoa a minha arrogância, perdoa a minha falta de misericórdia, perdoa a minha falta de amor. Ó Senhor, visita a minha vida e faz de mim uma nova criatura. Essa é a oração que precisamos fazer. Experimentar então a transformação que Pedro diz daqueles que experimentaram e diz para nós hoje que nós somos bem-aventurados. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Porque os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é perda de tempo. Nós não estamos falando com um Deus que não pode ouvir. Nós não estamos falando com um Deus que não pode intervir. Pelo contrário, estamos aqui porque tem um Deus que ouve o nosso louvor, que ouve a nossa adoração, que tem prazer em receber o culto dos seus eleitos, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas carências. Nós somos o povo eleito de Deus, chamado para adorá-lo, para bendizê-lo e para proclamar ao mundo a sua glória, a sua vitória, a sua majestade.
Que privilégio, irmãos. Que privilégio somos. Vamos viver como igreja. Vamos viver como povo de Deus. Vamos viver como aqueles que foram remidos no sangue do Senhor. Vamos amar uns aos outros, porque nesse amor é que está a certeza de que você de fato é um salvo no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós a cada dia e possamos ouvir a exortação da palavra nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.